Prontinho. Pronto, né? Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Fabiana, sou médica hematologista e hemoterapeuta aqui do Hemosc, e hoje eu vou apresentar para vocês um caso da gente de 2015, tá certo? E vamos começar. O caso clínico era uma paciente do sexo feminino, MLFC, ela tinha 48 anos na época, era paciente do Hospital do Coração. 5 meses antes dessa internação, né, em maio de 2015, ela tinha sido submetida a uma cirurgia de troca valvar e tinha internado em outubro com hematema, vomitando sangue, tinha um IR acima de 10, ela fazia uso de Marevan por conta da válvula, e necessitou de transfusão sanguínea, certo? Aí o que aconteceu? Foi solicitada a requisição de transfusão e os testes pré-transfusionais foram realizados. A tipagem sanguínea, a BO-RHD dela era O positivo. Na pesquisa de anticorpos irregulares, que na época a gente usava 2 hemácias, deu positivo também 3 cruzes na hemácia 1 e hemácia 2, e por conta disso foi realizado o painel de identificação de anticorpos irregulares. Né? O painel, que na época a gente usava Biorad, ele foi com essa apresentação. Aglutinava em todas as hemácias, né, em LIS 3 cruzes e enzima 4 cruzes, e ela tinha um autocontrole positivo em LIS de 2 cruzes. Né? Nesse momento, vendo esse painel e sabendo que a paciente era O positivo, foi feito o teste da lectina anti-H, que foi positivo 4 cruzes, né? Foi testada a possibilidade de ser um Bombay. O TAD dela era 3 cruzes também, por conta do autocontrole positivo, foi feito o TAD com presença de 2 cruzes em GG, certo? E como ela não tinha transfusão recente e a gente precisava tentar solucionar esse painel, foi feito também a fenotipagem eritrocitária dessa paciente, certo? O que chamou a atenção nesse momento foi que ela tinha todos os antígenos do sistema KEL negativos, né? Aí foi pensado que, será que essa paciente é um KEL null, é um fenótipo KEL null, tá? E foi procedido novamente o painel tratado com DTT, que acabou zerando tudo, e essa hipótese ganhou força. Como a gente não tinha uma matéria com hemácias raras para conseguir resolver o caso e confirmar o anticorpo, o anti-KU que fosse, as amostras foram enviadas para o LAC da Biorad para confirmação, né, que confirmou depois o anti-KU, e também a gente enviou para a genotipagem, que naquela época a gente também não fazia genotipagem, para ver qual era, se ela era realmente um KEL null ou algum outro tipo de fenótipo e tal. Vou falar um pouquinho sobre o sistema KEL, tá certo? Lembrando um pouco do histórico, ele foi descoberto em 1946, através de um paciente, um bebê com doença hemolítica do feto recém-nascido, né? Na época tinha sido recém-incorporado o TAD, como teste dos laboratórios de imunohematologia. O bebê tinha um TAD positivo, o soro da mãe reagia com as hemácias do pai, ou seja, a hemácia do pai era incompatível, e de um bebê mais velho, um filho mais velho do casal, e também com 9% de hemácias de doadores aleatórios, né? Naquela época, o antígeno que foi descrito foi o antígeno KEL, a mãe tinha um anti-KEL, né? E o nome do sistema, KEL, foi em homenagem ao sobrenome da mulher, né? Que era Kelleher. E ficou KEL. 3 anos após, foi descoberto o seu antitético, o Celano, através de um paciente que tinha doença hemolítica do feto recém-nascido leve, e percebeu-se também que esse antígeno era um antígeno de alta frequência. Em 1957, foram descobertos os antígenos KPA e KPB e o fenótipo KEL null, que já era, né, que é a nossa hipótese aqui. O sistema KEL, pela classificação do ISBT, ele é o ISBT 006, atualmente ele conta com 36 antígenos, certo? E o gene que codifica a proteína KEL está localizado no cromossomo 7, no braço curto, e é o terceiro sistema de grupo sanguíneo mais polimórfico, com mais polimorfismos. Certo? A glicoproteína de membrana do KEL, uma glicoproteína tipo 2, ela atravessa a membrana plasmática apenas uma vez. Aparentemente não parece ter uma função crítica para a estrutura da célula, né? Também faz um complexo de superfície com gliforina C e D. Tem peso molecular em torno de 94 kilodaltons, composta por 732 aminoácidos,
e é sensível ao tratamento com DTT, etiol, né, por conta dessas pontes de sulfetos, que são desfeitas e o antígeno acaba desnaturando, acaba sendo desensibilizado, né? Ele também é expresso em outros locais do corpo, como testículos, cérebros e músculos. Existe também um sistema que a gente sempre tem que lembrar quando fala de sistema KEL, que é o sistema Kx, né? Ele é intimamente ligado, a proteína Kx é intimamente ligada à proteína KEL, né, por pontes de sulfeto, e tem uma importância também na expressão dos antígenos KEL, tá? O sistema Kx é o ISBT019, e ele tem o gene que codifica a sua proteína no cromossomo X, né? Tem apenas um antígeno até então. A proteína XK, ela é composta por 444 aminoácidos, não tem polimorfismos, e quando eu tenho uma ausência dessa proteína, eu vou acabar apresentando uma diminuição na expressão da glicoproteína KEL, né, que a gente chama de fenótipo McLeod. E esse fenótipo McLeod, ele também está associado com uma síndrome de neuroacantostose, já que o Kx também ele se expressa em outros órgãos como o cérebro e músculos, e aparentemente tem uma função, por ele passar várias vezes, é uma proteína que passa várias vezes na membrana, pode ser uma função de transporte, e acaba levando, a sua ausência de expressão acaba levando a essa síndrome, com sintomas neurológicos e musculoesqueléticos. E ao contrário da proteína KEL, a expressão do antígeno ela é intensificada com DTT e etiol, certo? Desses fenótipos KEL, né, a gente conhece algumas características mais prevalentes, como o CELAN ser de alta frequência, o antígeno KEL não ser de baixa frequência, mas também não é expresso na maioria da população. A gente conhece também os fenótipos KEL nulo ou K0, ele acontece quando eu tenho uma ausência total, né, da expressão da proteína, que pode acontecer por troca nas posições dos nucleotídeos do gene que codifica essa proteína, com substituições deletérias, a expressão, inserções e deleções, códons terminais, que vão acabar impactando na transcrição dessa proteína. Mas também existe um outro fenótipo CAMUD, que é o MUD, acontece quando tem uma redução da expressão da glicoproteína, KEL, né, que pode acontecer por conta de diversas trocas de nucleotídeos, né, uma redução importante, às vezes também com fenótipo de variante, porque tem uma falta de expressão de alguns epítopos, né, da proteína, do antígeno KEL. E pensando em KEL null e também na genotipagem, a nossa paciente, quando ela foi genotipada, lá na Unicamp, pela doutora Lilian, o pessoal lá fez também um sequenciamento e descobriu uma mutação nova, né, um novo alelo, que é o silenciado, nessa nossa paciente, e o artigo foi até publicado na Transfusion, isso em 2016, tá? Os antígenos do sistema KEL, né, eles mais conhecidos, KEL, CELAN, KPA, KPB, JCA, JSB, eles estão presentes em painéis de hemácias, esses antígenos antitéticos, né, a gente sabe que o antígeno KEL, ele tem uma alta imunogenicidade, ele só perde para o antígeno D, inclusive ele é usado como parâmetro para comparar a imunogenicidade de antígenos de outros sistemas, tá certo? O que é observado que o anti-KEL que a gente vê em gestantes, muitas vezes é por conta de transfusões prévias, né, não necessariamente por gestações prévias, é por isso que é importante a gente sempre compatibilizar o KEL para as mulheres em idade fértil, porque ele leva a uma doença hemolítica do feto recém-nascido, com algumas particularidades que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Lembrando de populações que muitas vezes podem necessitar de muita transfusão, que são os afrodescendentes, né, por conta da doença falciforme. O JSA e JSB é 20% e 80% respectivamente presente nessa população, mas nós temos 1% dos afrodescendentes que podem ser JSB negativo e podem desenvolver um anti-JSB naqueles pacientes com doença falciforme e fazem transfusão crônica, né? Nesse caso, a gente tem que pensar em sangue raro, né? Quando eu falo em sistema KEL, eu tenho que me atentar mais para celano, JSB, quando eu penso muito em sangue raro, para atender pacientes que estão em transfusão crônica e são aluminizados, né, principalmente, tá? Dos anticorpos, eles atualmente são da classe IgG, podendo acontecer IgM, mas não é muito comum. Eles são responsáveis por reação transfusional hemolítica imune, que pode ser aguda ou tardia. Também existem relatos de autoanticorpos
contra antígenos desse sistema. A doença hemolítica do feto recém-nascido, ela é diferente dos outros antígenos, é importante porque ela consegue inibir a eritropoese fetal, levando às vezes a um quadro bastante grave, tá? O anti-XK, que é aquele anticorpo contra o antígeno do sistema XK, que é outro sistema, pode ter uma reação in vitro semelhante, mas, como a gente viu, ele não quebra na enzima, no DTT, ele intensifica, e normalmente o paciente que é QEL-NU, ele forma um anticorpo anti-KU, e tem uma sensibilidade grande, né, de aluminização por conta do potencial de aluminização um pouco maior da proteína. Né? Continuando aqui os anticorpos, os pacientes que são QEL-MOD, eles também têm um alto risco de aluminização quando são transfundidas com o wild type, né, o QEL wild type, né? Eles podem ter ausência de alguns epítopos, o que levaria a uma proteína, um antígeno, né, uma proteína QEL variante, né, digamos assim, como se fosse parcial, na verdade. Não necessariamente eles são mutuamente compatíveis, justamente por conta desse fenótipo parcial, por falta de alguns epítopos, né? Aparentemente, por o QEL-MUD, né, aqueles pacientes que são QEL-MUD têm uma dose baixa de antígenos, talvez a possibilidade de causar, de induzir a produção de anticorpos seja um pouco menor, mas ainda assim ela tem uma imunogenicidade desconhecida. Né? O fenótipo McLeod, ele pode fazer, além do anti-KX, um anti-KM também. E doença hemolítica do feto recém-nascido, levando em consideração o sistema QEL. Né? Ele tem algumas características únicas, né? O título do anticorpo, ele não se relaciona com a gravidade da doença, né? Ou seja, não precisa ter um alto título para ter uma doença grave, né? E a quantidade de bilirrubina no líquido amniótico nem sempre também se relaciona com a gravidade da doença. Acontece que a glicoproteína QEL, ela é expressa nas hemácias do feto desde o início da gestação, ou seja, logo quando as células eritrocitárias estão sendo formadas, tá? E esses anticorpos maternos, né, os anti-QEL, eles têm a capacidade de se ligar, eles se ligam nas células eritrocitárias precursoras do bebê, acontecendo a destruição já nesse parâmetro, né, não chega a, não precisa estar fora da medula óssea, no caso, né? E acaba destruindo essas células antes mesmo do acúmulo de hemoglobina. Aí o que acontece, a gente não vê tanta sinais de destruição de hemácia, tá? Essa fagocitose dos precursores, levando à supressão da eritropoese, é que vai contribuir para a gravidade da doença, que não vai ter correlação com o título do anticorpo ou mesmo com a evidência da destruição das hemácias. As hemácias, elas vão ser destruídas antes mesmo de sair da medula óssea, né? E o que acontece é que depois do nascimento ainda podem existir anticorpos residuais circulando, né, na circulação fetal, que podem manter essa supressão da eritropoese. Né? Aí o que acontece? O bebê vai fazer tipo como se fosse uma crise aplástica. Esses RNs, eles podem ser transfundidos e ficar bem alguns dias, né? Por conta da transfusão, mas ainda assim eles ficam sob risco de desenvolver anemia de início tardio, por conta dessa supressão que vai se manter, né? Esses anticorpos que ainda persistirem na circulação, suprimindo a eritropoese. Em relação à nossa paciente, ela não necessitou de transfusão de concentrado de hemácia, ela transfundiu apenas PFC e resolveu esse caso, né? Os irmãos da paciente, eles foram pesquisados para mutação, uma das irmãs tinha a mesma mutação, mas ela acabou desistindo da doação, a paciente não precisou, ela desistiu, depois ela foi convocada para ser doadora, mas ela também não quis, tá? E as considerações finais. Os anticorpos contra os antígenos do sistema QEL e KX, eles podem ser desafiadores, é por isso que a gente tem que estar sempre lembrar deles, né? O antígeno QEL é um dos mais imunogênicos e pode levar a doença hemolítica do feto recém-nascido grave. Antigamente não se compatibilizava o QEL para as mulheres de idade fértil. Hoje em dia, isso é regra, né? Para a gente tentar evitar essa doença hemolítica do feto recém-nascido, que ela pode ser grave e pode ser fatal. E é isso. Bom dia, gente. Obrigada, Fabi, pela apresentação. Esse foi um caso bem desafiador e é desafiador em qualquer lugar do mundo, né? Nós tivemos alguns casos no Brasil de anti-KU, se eu não me engano, um era em Barretos, no interior de São Paulo,
Se eu não me engano, teve um caso na Bahia e mais recentemente teve um caso no Piauí, todos pacientes sem possíveis doadores. Essa é a segunda paciente que o EMOR se identifica com anti-KU. O primeiro paciente foi um paciente do nosso grande hospital aqui, que é chamado HGF, Hospital Geral de Fortaleza, mas era um paciente que era proveniente do Amapá, de Macapá. Um doador que, no final das contas, era uma fratura simples, então é um possível doador. E esse rapaz a gente conseguiu encontrar alguns anos atrás, a partir desse contato entre os hemocentros, mora em Macapá, e se colocou à disposição para doar se fosse necessário para algum paciente. Eu não sei se alguém do Macapá vai ouvir essa história, né, do hemocentro do Amapá vai ouvir essa história, mas existe pelo menos esse rapaz aí que é um possível doador. E eu desconheço outros possíveis doadores no Brasil. Eu falo que todo dia eu aprendo com os pacientes, né, e aprendo com os doadores. E o que eu aprendi com esse caso especificamente foi que a gente deve deixar o familiar doar, mesmo que a possibilidade de transfusão seja muito pequena. A irmã, como a Fabi mostrou, ela foi uma irmã que nunca topou doar, e eu não deixei que ela doasse no início, porque achei que a irmã não precisaria, assim como não precisou mesmo. A irmã foi tratada com ferro, com eritropoetina, e a hemoglobina dela de 4,5 subiu muito rapidamente para níveis seguros com esse tratamento que foi feito. E a partir de então, a irmã que tinha medo de agulha e tinha medo de doação, não tinha mais aquele estímulo que a gente tem quando tem uma doação familiar para doar para ninguém mais. Então, o medo dela, com certeza, se tornou muito maior do que qualquer possibilidade de ajuda para algum paciente. Então, a grande coisa que eu aprendi nesse caso foi isso, né? E eu acho que a gente tem que realmente ter isso em mente na hora que a gente fala para um irmão não doar, porque pode ser a única chance que a gente vai ter de aquela pessoa em algum momento se tornar doador. Essa irmã, ela já foi convocada por algumas vezes, né? A gente já pediu algumas vezes que doasse para alguns desses pacientes que apareceram e ela sempre se recusou. Então, realmente é uma pessoa que não vai entrar mais no pool de doadores. E na época a gente pediu para o Ministério da Saúde quem eram os doadores, né? Porque a gente não sabia como que essa paciente ia ficar. E realmente não tinha ninguém cadastrado no registro brasileiro. Hoje eu não sei essa informação de forma, né, bem certinha. Se tiver, com certeza vão ser muito poucos, né? E é um desafio que a gente está vendo que essa população existe aqui no Brasil. Então, se existe, pode ser que daqui a pouco a gente tenha um paciente precisando ser transfundido. Recentemente, alguém, que eu não me lembro se foi de São Paulo, postou no grupo da Imuno Brasil um possível doador, que é o NU. Eu não sei se ele foi confirmado no final das contas, mas talvez esse doador exista em algum lugar. Eu não sei se alguém que está aqui assistindo essa aula possa dizer alguma coisa sobre o assunto. E às vezes, né, um sangue raro é difícil a gente fazer o diagnóstico. Eu não sei que sangue raro é esse, mas não é o caso do doador que é o NU, se você tem os reagentes básicos que praticamente todo serviço de imunohematologia tem, que são, por exemplo, eu tenho um anti-KEL e um anticelano para fenotipar um doador, um paciente, eu já tenho uma pista do que está acontecendo com ele, né? Então, a fenotipagem simples, às vezes, resolve um caso complexo. E nesses casos, é importante que a gente tenha outras ferramentas, por exemplo, o DTT, né, que vai destruir os antígenos do sistema KEL, então vai dar uma pista a mais para a gente do que está acontecendo. E o problema maior não vai ser, então, o diagnóstico do anticorpo, vai ser o desafio de como transfundir um paciente que eu não tenho doador. Então, a família realmente é uma opção e talvez a melhor opção nessas situações. Eu queria saber se alguém já se deparou com um caso assim, se já teve um KEL nulo, se já sofreu com essa angústia de a gente não ter doador. Alguém tem um anti-JSA, algum paciente, um anti-JCB, gente, que também é de alta frequência do sistema KEL. A gente mandou uns concentrados de hemácia para Campinas há algum tempo, por conta de um paciente falciforme com anti-JSB. Nós temos, acho que se eu não me engano, hoje 3 doadores JSB negativos, mas a gente não teve ainda o desafio
de transfundir nenhum paciente nosso com esse anticorpo contra antígeno de alta frequência. O JSB é um pouco mais difícil, né, gente, porque eu não tenho soro raro para fenotipagem nem de JSA, nem de JSB no Brasil. Então, às vezes, a gente fica vendo e tentando, com os outros artifícios, descobrir o que está acontecendo. Alguém quer comentar alguma coisa? Já encontrou um desses anticorpos contra antígeno de alta frequência do sistema QEL? Eu sei que o Pedro do Piauí tem um anti-KPB de um paciente que a gente ajudou a identificar. Carol, você tem algum desses pacientes ou alguém que está assistindo pode falar também? Bom dia. Eu nunca tive um paciente com esses anticorpos, mas a gente já teve uma doadora, que é o NUM, mas infelizmente a paciente teve linfoma e outras condições, e aí ela deixou de ser doadora. Ela era uma doadora e virou paciente, então não pôde mais doar. Mas anticorpos eu nunca encontramos lá, não. Ela era o quê, Carol, que eu não ouvi? Ela tinha o quê? Ela era uma doadora que é o NUM. Ah, que é o NUM? Eita, Isso. meu Deus. E aí ela acabou tendo linfoma. Ela teve tuberculose, 2 gestações, ela não a imunizou, mas aí ela teve um linfoma. E aí ela deixou de ser doadora, infelizmente. Eu imagino o desespero de vocês quando souberam que a doadora de vocês, que é o NUM, virou uma paciente, né? Ainda mais uma doença hematológica. Difícil, né? Difícil. Com certeza. Mas que bom. Mais alguém com alguma experiência, gente, nesses anticorpos contra antígenos de alta frequência do sistema QEL? Bom dia, doutor. É o Davi de Marília. Oi, Davi, bom dia. Bem? Tudo. Nós tivemos aqui são 2 pacientes, né? Faz alguns anos. Nós tivemos um anti-JSB e um anti-KPB também. Um anti-KPB e um anti-D, na mesma paciente que era um renal crônico. E uma outra paciente era um JSB. Mas teve um caso que veio à amostra para nós interessante, foi de Mato Grosso. É uma gestante que ela tinha um anti-QEL com anticorpo. Eu acho que até a Unicamp, acho que o Dr. Marcelo Ardas, se não me engano, ajudou no procedimento transfusional. Eu não sei bem como eles fizeram. Eu acho que não sei se foi transfundir o próprio sangue da mãe na transfusão intrauterina, uma coisa parecida com isso. Eu não tenho certeza como foi resolvido, mas eu sei que a menina, quando me ligou, a Érica de Mato Grosso, eles tinham uma gestante, precisava fazer uma transfusão intrauterina, um anti-QEL. E eu não lembro como que foi feito o procedimento. Eu não sei se ela tá na aula, se ela pode falar. Essa gestante também são um desafio, mas é uma opção, sim, Davi, com certeza, transfundir sangue materno, né? Para fazer essa intrauterina. E aí é só cuidado que essa transfusão, além de ser desleucocitada e irradiada, como toda transfusão intrauterina, tem que ser muito bem lavada para tirar os anticorpos em excesso da mãe. Mas é uma opção, né? E talvez, às vezes, é a única opção que a gente vai ter nessas situações. É muito difícil a condução desses pacientes com um banco ainda restrito de doadores com esse fenótipo aqui no Brasil. E, na verdade, é um banco restrito no mundo, né? Mas a gente está vendo aqui que a gente tem alguns pacientes. Cadê os irmãos, né? Então, Carol, essa sua doadora tinha irmão, essa gestante tinha irmão, né? Então, a gente tem que buscar os irmãos mesmo, que a chance maior a gente encontrar é na família. A gente acabou fazendo o estudo na família, mas ela era a única. Ela tinha 2 irmãos, e acho que um irmão e uma meia-irmã. E ela era a única com a mutação lá. E infelizmente não tinha outro. Pois é. E aí eu tenho esse desejo, a gente encontrar outros por aqui, já que a gente sabe que a mutação existe, né? Essa mutação nova foi descrita aqui, né? Não tinha sido descrita anteriormente. Então, a mutação existe na nossa população e quem sabe a gente consegue ter um desfecho, né, com outros doadores. Eu queria só contar uma outra coisinha desse caso, que eu sempre falo também, que eu tenho uma amiga que nasceu no mesmo município que essa doadora, que essa paciente, né, e sua irmã doadora. E tem o mesmo sobrenome. E eu liguei para essa minha amiga e falei assim, você tem que se testar, porque ela é Fontinelli igual a você, que é o sobrenome da doadora. É Fontinelli igual a você. Aí, sabe qual foi a resposta dela, gente?
metade da cidade é Fontenelle. Então, na verdade, a gente tem aquele efeito fundador, né? Então, era um lugar mais afastado, de difícil acesso, e teve muito casamento consanguíneo, que é geralmente onde surgem os sangues raros. Então, ainda tem esperança de alguma coleta nessa cidade, a gente encontrar outras possibilidades de doadores, já que metade da cidade é Fontenelle, né? É isso. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, tá bom. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Fabi, pela apresentação do caso. E semana que vem a gente volta. Boa semana a todos. Tá bom? Tchau, tchau, gente.